Buenas. Nesse vídeo a gente vai retomar a fórmula ou decomposição do POM, que a gente já viu em outros vídeos, mas agora vamos ver com 5 passos, ou melhor, ou com 5 etapas. A fórmula do POM tradicional, ela tem que explica qual que é o retorno sobre patrimônio líquido, ou ROI, Return on Equity, que é afinal você tem acionistas e para eles assim, uma das principais medidas, se não talvez a principal medida, é justamente o quanto que ele tem de retorno sobre o que ele investiu, ele acionista investiu. A fórmula do POM, ele relaciona a margem com os giros ativos, com vamos dizer, o multiplicador de alavancagem. Você conhecendo esses 3 fatores, você pode gerenciar o negócio para aumentar, tá certo? Cada vez fazer crescer mais o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. Ou aumentando a margem líquida, ou aumentando o giro dos ativos, ou até aumentando a alavancagem, ou seja, tomando dinheiro emprestado, ao invés de você usar seu próprio dinheiro, usar o dinheiro de terceiros. E nessa decomposição de 5 etapas, o que é feito diferente dentro da margem líquida, abri-la em 3 fatores, tá certo? Que a gente já vai discutir, que permitem também operacionalmente e também, e isso é importante, para quando se vai avaliar uma empresa, um negócio, olhar da onde vem a criação de valor ou a rentabilidade desse negócio. Então, a fórmula do POM ajuda muito a gente a entender quais são as fontes dessa rentabilidade, que até muda de negócio para negócio. Então, por exemplo, num banco, o grande da rentabilidade vem da alavancagem. Na área de serviços, o grande da rentabilidade vem da margem, e na área de serviços, na área de comércio, o grande fator responsável pela rentabilidade é o giro. Então, quanto mais a gente consegue decompor isso daí, entender melhor, vamos dizer, a avaliação que a gente faz daquele negócio, e não somente a avaliação para quem é de fora, mas para quem está dentro e quer gerenciar também o negócio. Então, saber onde você deve mexer para aumentar a rentabilidade. E até para fazer projeções, onde você sabe o seguinte, olha, se eu melhorar um pouco aqui, vai ter aquele impacto lá em cima, tá certo? Então, vamos ver como que é essa decomposição de 5 passos, ao invés de 3. Na verdade, dos 5 a gente vai chegar nos 3 passos, e aí a gente vai fazer rapidinho um exemplo, com dados que eu baixei aí da internet, do site da Melius. Eu gosto do símbolo deles, do ticker deles na bolsa, é Cash 3. Então, vamos lá aqui para o papel. Primeiramente, vamos começar com as caixinhas vamos dizer, do que é essa decomposição da margem líquida em 3 novos fatores. Então, vou fazer aqui 3 caixinhas para colocar justamente esses fatores e depois a gente vai construir os demais. Então, colocando aqui. E o que vai acontecer? Desta caixinha aqui, a gente vai chegar na caixinha da margem líquida. Então, vou até colocar aqui, ó, desta aqui, nosso alvo vai ser chegar na margem líquida. Tá joia? Então, esses 3 aqui vão trabalhar juntos para chegar na margem líquida. Quais são esses 3 fatores? Bom, o primeiro deles é chamado de tax burden. Eu vou colocar aqui o termo em inglês. Tax burden seria, vamos dizer, os encargos relativos ao imposto de renda. E como que a gente calcula esse tax burden? A gente pega o lucro líquido, ou colocar aqui, ó, o net income.
A língua de finanças é inglês, hein, pessoal? E divide pelo earnings before taxes. Então, aqui é o lucro líquido dividido pelo lucro antes do imposto de renda. Então, basicamente, a gente está vendo aqui, ó, a distância daqui do EBT para o net income, ou do lucro antes do imposto de renda para o lucro líquido, é basicamente o imposto de renda. Então, a gente está vendo assim, ó, quanto está diminuindo, o quanto a gente está perdendo em função do imposto de renda que é cobrado. E lembre que aqui no Brasil a gente tem o imposto de renda mais a contribuição social. Se quiser colocar em português, isso aqui seria o lucro líquido dividido pelo lucro antes do imposto, ou LAIR. Então, essa é a primeira variável, o primeiro fator. O segundo fator aqui vamos dizer, é o interest, ou juros, também burden, ou encargos devidos aos juros, tá? E o cálculo é parecido, só que aí eu faço o seguinte, eu quero saber qual o impacto dos juros sobre o nosso resultado. E aí eu pego o lucro antes do imposto, que é o lucro depois dos juros, e divido pelo lucro operacional, ou EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Então, aqui em cima é o lucro depois de pagar os juros, ou o lucro depois do resultado financeiro, dividido pelo lucro antes dos juros e do imposto, ou lucro antes do resultado financeiro. Então, aqui seria, aqui em português, é o LAIR dividido pelo lucro operacional, ou lucro antes dos juros, imposto de renda, ou LAGIR. Tá joia? Vocês podem encontrar outras variações daqui, então quem quiser pode trabalhar aqui com vamos dizer, com EBITDA, com outras medidas, tranquilo. Isso aqui, a fórmula do POM, ela deu vamos dizer, o passo inicial, que é você decompor ali o retorno sobre patrimônio líquido, ou ROI, em vários outros fatores, ou passos, ou etapas, como quiserem. E aí você pode ir quebrando isso da maneira que você quiser. E, finalmente, a margem operacional, ou margem EBIT, ou EBIT margin, que aí é pegar o seguinte, pega o lucro antes dos juros e imposto de renda, o EBIT, e divide pelas receitas, ou revenues. Tá ok? Então, esse é o LAGIR, ou lucro operacional, dividido pelas receitas. Tá joia? Receitas, quando a gente já fala, você entende que é receitas líquidas, tá? Então, vou até colocar aqui, receitas líquidas. Quando eu falo receita, é receita líquida já. Muito bem. Então, eu tenho esses três fatores. Qual que é a ideia agora? Qual que é o próximo passo? Eu vou multiplicá-los. Então, pega esse, multiplica por esse, que multiplica. Quando eu multiplico esses três aqui, vê o seguinte, ó, matematicamente eu estou cancelando. Quando eu multiplico aqui, eu estou, esse aqui, ó, cancela com esse aqui, e esse aqui cancela com esse, e fica lucro líquido sobre, ou net income, sobre receitas, que é a margem líquida. Então, legal, já cheguei aqui na nossa medida, que é daqui, então, vou pegar aqui, ó. 2, 3... E aí, estamos justamente no que a gente chama de margem líquida, ou net profit margin. Então, esse é o nome também que se usa por aí, que é o que a gente viu, ó. Sobrou o net income, que é o lucro líquido, sobre
as revenues ou receitas líquidas. Tá joia? Então, já chegamos aqui. Então, essa é a margem líquida. Vou colocar aqui em português também a tradução, que é bom ter os dois lados aqui. Que é igual ao lucro líquido sobre as receitas. Então, tá aqui. Essa é esse quadrinho aí que a gente fez. Muito bem. Então, eu já tenho esse passo. Já cheguei, basicamente, e essa era a grande novidade. Então, transformar de um fator, eu gerei 3 novos, que agora vão nos ajudar a entender. Legal, eu tenho uma certa margem líquida, mas da onde ela veio? Ah, ela pode ter vindo do quê? De um planejamento tributário. Então, eu consigo fazer um bom planejamento tributário. Tem uma área na empresa, um contador que me ajuda a fazer um bom planejamento tributário, que daqui vem o ganho. Ah, vem da margem do próprio negócio, vem da operação. Pô, legal. Então, é daqui que eu sou muito bom aqui, posso melhorar no resto. Ou a questão daqui, ó, puxa, posso de repente pagar menos juros, então posso pegar e fazer, converso lá com o meu departamento financeiro, a diretoria financeira, e vamos fazer uma força para pagar menos juros aí, reestruturar a dívida, dar uma esticada, aproveitar que está num período melhor, a gente está com uma visão de crédito melhor, e aí reduzir isso daqui, reduzindo o que você paga no imposto, o que paga de juros e aumentando a margem, você melhora essa sua margem líquida, a sua lucratividade como um todo. Tá ok? Então tá aí a grande, vamos dizer, a grande diferença, o grande sacada aqui. E aí a gente tem os outros fatores. Então, colocando aqui os outros fatores juntos aqui. Então, aqui colocar este outro. Quantos quadradinhos aí? 4. Então, aqui são os outros fatores tradicionais que eu vou colocar. Que eles não mudaram. A gente, na verdade, mesmo esse não mudou. A margem líquida não mudou. Aqui a gente tem o asset turnover, que é o nosso giro do ativo. Vou escrever aqui embaixo, é o giro do ativo. Tá ok? Como que a gente calcula esse giro do ativo? É justamente o quê? A gente pega o total de ativos, desculpa, total de receitas. Então, aqui, revenues, nossas receitas, dividido pelo total de ativos. Total assets, total de ativos. Então, são receitas sobre total de ativos da empresa, todos os investimentos que a empresa fez. O outro fator aqui é o conhecido como leverage, ou alavancagem, multiplicador de alavancagem, ou leverage ratio. Ele é calculado da seguinte forma, pega o total de ativos. Isso a gente já discutiu também no outro vídeo do POM, então a grande novidade, de novo, está aqui embaixo, essa decomposição da margem líquida. E isso é para vocês verem o seguinte, vocês na própria empresa podem criar outras decomposições aqui dentro, por departamento, por área, por divisão, entendeu? Por tipo de ativo. Então dá para brincar à vontade aqui, aí tem liberdade. Total de ativos sobre o equity, que é o patrimônio líquido. Então isso a gente chama em português multiplicador de alavancagem,
que é igual a ativos sobre o patrimônio líquido. Então tá aqui. E aí a gente faz a mesma brincadeira, multiplica eles três. Quando multiplica eles três, acontece justamente aquilo, olha. Receita, cancela com receita, total de ativos, cancela como total de ativos. E aí no final vai terminar no ROI. Mas aí vai ter mais uma etapa aqui adicional. Por quê? O que acontece aqui? Eu tenho, deixa eu colocar mais ou menos aqui no meio aqui, deixa eu colocar aqui, vai ser o nosso retorno sobre ativos. Então, é o ROA, Return on Assets, que vai ser a multiplicação desses dois aqui. Então, pego esse daqui junto com este daqui, pego a margem líquida e multiplico pelo giro do ativo, eu tenho o retorno sobre os ativos, que é igual a margem vezes o giro. Por isso, inclusive, é que a gente fala assim, ó, olha a margem, muito daquele negócio é margem vezes giro. É o quê? Aumenta a margem ou diminui a margem dos produtos para aumentar o giro. E aí aumenta a rentabilidade. É o que faz muito comércio, trabalha com isso, faz promoção aqui e aumenta o giro. Isso vale para comércio tradicional e comércio na internet também. O e-commerce funciona a mesma brincadeira, tá certo? Então, manda aqueles cupons de promoção que você recebe no celular e tal, justamente para motivar você a comprar mais, eles querem girar mais. Então, pede um pouquinho a mais, mas vende mais, essa é a brincadeira. Então, fazendo aqui a conta, esse daqui é o margem vezes giros ou o lucro líquido, net income, sobre total assets, que é esse daqui, ó. Foi que a gente fez o corta-corta aqui. Então, que eu posso também escrever, então, lucro líquido ou resultado líquido sobre total de ativos. Tá joia? E aí, finalmente, vou chegar aonde a gente gostaria, onde a gente quer, que é aqui em cima. Deixa eu colocar aqui, que é o nosso... Vou até fazer maior aqui. Tem o nosso ROE, tá certo? Nosso Return on Equity. Ou retorno sobre o patrimônio líquido, que sai justamente daqui, ó. Pega esse ROA aqui e multiplica por nosso... Então, aqui, ó, tem uma multiplicação aqui, tá certo? Do ROA com o multiplicador de alavancagem. Tá joia? Então, fazendo essa conta aqui, muito bem, eu chego que é o net income, o lucro líquido, sobre o equity, o patrimônio líquido. Então, retorno sobre o patrimônio líquido, que é o contábil, tá, pessoal?
que é o ROA vezes o multiplicador de alavancagem, tá? Ou lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então tá aí, chegamos. E aí a interação entre eles. Então, ó, já temos aqui, ó, os 5 principais fatores, e aí essa aqui é a decomposição geral, ó, em 5 fatores, tá aqui. Então, esses são os 5 fatores que juntos vão explicar esse retorno sobre o patrimônio líquido. Então, se eu pegar esses 5 fatores e multiplicá-los, eu chego justamente no ROI. Entendendo eles, gerenciando eles, a gente vai entender melhor como avaliar a empresa, onde a empresa ganha dinheiro e como que a gente pode ajudá-la a ganhar mais dinheiro ou ter uma rentabilidade maior. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Entrei no site de relações com investidores da Melius, ou Melius, tá ok? A planilha de resultado, a mais recente que estava disponível aqui no site, então RI de relações com investidores.melius.com.br. Aí vocês navegam, conhecem mais a empresa aí. Então, estão até vendo o preço aqui, ó, a 3,40 subiu 5%, ó, poxa, estamos bombando. E aqui, essa é a planilha que eu fiz um download, tá? Então, nessa planilha aqui, a gente tem o desempenho operacional, então eles mostram aqui detalhadamente. Já estou pegando a planilha consolidada anual, para ter os dados anuais para análise. Então, cartões, o Gross Merchandising Value do Marketplace, ou GMV, aqui. Aqui o desempenho, ele chamou de desempenho financeiro, que é demonstração de resultados, o balanço patrimonial da empresa. Então, aqui, ativo circulante, passivo, assim por diante. Legal que já está resumido, que facilita a nossa vida também. E agora aqui, eu vou fazer o seguinte. Não preciso olhar para essas medidas aqui, então deixa eu ocultar. E aqui eu vou criar aqui a nossa decomposição do POM. Então, aqui, ó, decomposição do POM. E aí, colocar aqueles nossos fatores. Então, vou colocar aqui o tax burden, que é os encargos de imposto, renda e contribuição social aqui no Brasil. Interest burden, os encargos de juros. Depois aqui a margem EBIT margin, ou você pode chamar também de margem operacional. Margem operacional também está valendo aqui, tá certo? E aí temos aqui, ó, vou pegar aqui e já colocar o asset turnover. Deixa eu colocar aqui intermediário aqui. A nossa margem líquida, net profit margem líquida. Aqui colocar o giro dos ativos. E aqui o nosso multiplicador. Aliás, vou colocar o ROA, ou retorno sobre ativos. Multiplicador de alavancagem. Leverage ratio. Multiplicador de alavancagem. E, finalmente, o ROE, ou retorno sobre o patrimônio líquido.
líquido. Pronto. Então tá aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma corzinha aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui o ROI, que é a nossa medida final, que eu quero ficar de olho nela. Está aqui. Aqui é a nossa decomposição do POM. Vou colocar uma corzinha aqui, só para separar. Pronto. Então vamos lá. Já vou colocar a forma aqui para cada um dos anos. Primeiro, o tax burden. O que é o tax burden? Eu vou pegar o lucro líquido, então vem aqui, ó, na demonstração de resultados, pega aqui, ó, o resultado líquido, tá joia? O lucro líquido, e divido pelo lucro antes do imposto, que ele já deu aqui, ó, aqui, resultado antes do imposto de renda. Beleza. Agora, o interest burden. O que eu faço? Eu venho aqui, pego o resultado antes do imposto de renda, ou lucro antes do imposto de renda, e divido pelo resultado operacional, ou lucro antes do imposto de renda. Tá joia? Então, tá aqui. E aí eu tenho a margem EBIT. O que é a margem EBIT? Eu pego justamente esse resultado operacional, ou resultado antes do resultado financeiro, imposto, que ele chama, e divido pela receita líquida que está aqui. Tá joia? Pronto. Nossa, tá negativo? Tá negativo. 2017 tiveram uma margem negativa aqui e que só foi revertida em 2019 e 2020. Então, eu posso pegar aqui, ó, multiplicar os três, esse vezes esse, e essa foi a inovação do modelo de 5 fatores. E aí eu chego na margem líquida. Já vou formatar isso daqui, então deixa eu colocar onde mais é percentagem. Aqui é percentagem, aqui é percentagem, ou porcentagem, como quiserem. Formatar células. Deixa eu formatar aqui para ficar mais bonitinho. Porcentagem, 2 casas, beleza. Então, tá aqui. O giro do ativo. Aliás, e este daqui, o multiplicador de alavancagem, eu vou formatar como números decimais tradicionais, números, 2 casas, um separadorzinho de familiar aqui, pronto. Então, eu já tenho a margem líquida, que é decorrente desses 3 fatores, tá certo? Os encargos de imposto, os encargos de juros e a margem operacional. Multiplicando os 3, eu chego na margem líquida. O giro do ativo é justamente o total de receitas, então a receita líquida dividido pelo total de ativos. Então, deixa eu descer aqui e pegar aqui, eu tô passivo, passivo, ativo, ativo, total do ativo. Beleza? Poderia pegar o total do passivo mais patrimônio líquido? Sim, porque a equação fundamental da contabilidade, total de ativos tem que ser igual ao total de passivo mais patrimônio líquido. Mas eu peguei aqui pelo ativo, então o giro do ativo é 1,10. O retorno sobre o patrimônio, o retorno sobre ativos é a margem vezes o giro. Então, vou pegar a margem vezes o giro aqui, multipliquei, também deu negativa, porque a margem está negativa. E o multiplicador de alavancagem, eu pego justamente aqui o total de ativos, então está aqui. Ou posso pegar o total de passivo mais patrimônio líquido, que é igual, tem que bater a contabilidade, tem que bater o mesmo, e divido pelo patrimônio líquido, tá certo? Inclusive, eu até gosto mais de pensar assim, como o total de ativos é igual passivo e mais patrimônio líquido, para o multiplicador de alavancagem, para entender justamente isso, você pegar aqui esse total de passivo e patrimônio líquido e dividir
aqui, ó, vou até mudar a forma, pegar esse total de passivo e patrimônio líquido e dividir pelo total de patrimônio líquido, fica mais claro para entender por que é multiplicador de alavancagem. Então, quanto mais alavancado está a empresa, maior vai ser esse número. Então, aqui, ó, tá 1,53, e aí eu chego no ROI, que é o ROA vezes esse multiplicador de alavancagem. Tá joia? Que está dando menos 105%. Eu vou colocar aqui uma checagem. O que é essa checagem aqui? Eu vou pegar o resultado líquido e dividir pelo patrimônio líquido. Então, eu pego aqui o total de patrimônio líquido. Pronto. Tem que dar o mesmo valor. Então, aqui, ó, e deu o mesmo valor. Tem que dar, senão tem alguma fórmula errada. Então, deixa eu colocar aqui a formatação. Vou chamar aqui a checagem. E a checagem, e sempre que vão fazer planilhas e tal, as planilhas começam a ficar maiores, mais complicadas, coloca essas checagenzinhas aí, até porque às vezes você acha algum erro aqui, ó, colar na planilha, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, tá certo? Que é o ROI, basicamente. Então tem que dar o mesmo valor. Ah, mas por que você não fez só isso de cara? Porque não me interessa só chegar no resultado do ROE. Isso é fácil, é só pegar o lucro líquido e o patrimônio líquido e resolveu. O que eu quero entender é como que chega nisso daí, ou o que influenciou esse resultado. Para isso eu uso a decomposição do Dupont. Aí copiei essas fórmulas aqui, colei, e aí a gente vê justamente, ó, primeiro olhar aqui a checagem, ó, minha checagem está batendo aqui com a decomposição, e aí eu estou começando a entender algumas coisas. Olha, legal. Então, primeiro, o meu ROI era menos 105 e foi melhorando, tá certo? Foi ficando menos negativo de 2017 para 2018 e ficou positivo em 2019. Legal. Por quê? Bom, vários fatores. Então, que fatores ele? Primeiro, a margem ficou positiva. Bom, beleza, a margem ficou positiva e eu estou ganhando dinheiro com isso. Joia. Depois, tem aqui, ó, o meu tax burden foi lá para as alturas. Então, ele aumentou a minha margem líquida. Por que melhorou esse tax burden? Bom, não somente eu devo estar pagando menos imposto, mas em função de outros prejuízos, eu devo ter alguma compensação aí que está, ou alguma coisa aí extraordinária que está jogando o meu resultado antes do imposto para ficar maior depois, tá ok? E aí vocês podem olhar o seguinte, olha a planilha e tenta entender isso daqui. O importante é isso também, da fórmula do Dupont e toda essa decomposição, não é somente chegar na resposta, mas entender e localizar, poxa, é isso daqui, ó, é alguma coisa que eu quero entender melhor, tá certo? Aqui deu um salto em 2019, e provavelmente alguma coisa relacionada à tributação, provavelmente não, alguma coisa relacionada à tributação que deu algum benefício, alguma recuperação aqui, alguma compensação que jogou lá para cima e fez a minha margem melhorar, tá certo? Grande. Tanto que seguinte, que isso que aconteceu em 2019 é algo extraordinário. Em 2020 já caiu, que é uma coisa que a gente espera. Então, quanto mais imposto você paga, isso daqui vai ficar menor e vai reduzir a sua margem líquida. Tanto que foi isso que aconteceu de um ano para o outro. A margem operacional melhorou, é o que vocês estão vendo aqui de 2019 para 2020, mas aquele benefício fiscal, que foi que causou uma margem líquida maior, ele sumiu em 2020. O giro dos ativos caiu em 2020, então ele cresceu de 2017 para 2018, sinal que você está começando a ter mais receita, você está começando a ficar mais conhecido. Ficou estável em 2019, quer dizer, olha, eu estou capturando mais receita, mas estou investindo mais em ativos, tá certo? Então, aquele ganho, vamos dizer, grande que você teve de 2018 para 2017, porque com a sua base de ativos, com seus investimentos, suas receitas aumentaram,
já não veio na mesma velocidade. Então, para ter mais receita, você teve que investir mais. Então, não existe mágica. Em 2020 caiu, provavelmente por causa da pandemia, teve uma retração da economia e esse negócio da Melius, de cashback e tal, se tem consumo menor, você vai ter cashback menor também, tá certo? Aí isso fez o ROA cair e a alavancagem caiu. Então a alavancagem que cresceu 2017 para 2018, depois voltou ao mesmo patamar em 2019, caiu em 2020, tá? Por que isso? Provavelmente o que aconteceu ali foi o IPO, então ela recebeu muito dinheiro proveniente do IPO. Vamos até descer aqui, ver aqui no patrimônio líquido dele, deve estar refletido. Olha aqui, o total de patrimônio líquido, que era 22 milhões, quase 23 milhões, passou para 357 milhões, por causa justamente, olha aqui, o capital social de 10 milhões passou para 344, em função dos novos sócios do IPO que foi feito. Um dos efeitos do IPO justamente é o quê? Trouxe um monte de dinheiro em caixa para investir, dinheiro, trouxe novos sócios, novos acionistas, então a alavancagem diminuiu, o que reduz aqui também o seu retorno sobre o patrimônio líquido. Mas isso é momentâneo, então aí tem que deixar um pouco o investimento maturar e esperar os próximos anos, 2021 e os outros, para ver se isso daí melhora. Tá ok? E também um lado positivo, já que a razão de alavancagem diminuiu, quer dizer que tem, na verdade, mais espaço, porque você tem mais patrimônio líquido, você tem mais espaço para tomar dinheiro emprestado e alavancar o seu negócio e fazê-lo crescer. E aí a brincadeira é o seguinte, quem montou essa planilha pode começar o seguinte, vamos supor que o que acontece se essa razão de alavancagem for a mesma de 2017? Olha, a minha margem, meu retorno mudou do patamar de 5% para quase 8%. E a ideia é que justamente com isso o gestor consiga pegar e fazer as simulações, ver o que ele faz. Se eu fizer uma certa medida de marketing aqui, quanto que eu vou trazer de renda, se aumentar um pouquinho meu giro dos ativos, qual é o efeito? Se meu giro do ativo eu voltar para o patamar também de 2017, que não é muito grande. Puxa, o meu ROI passa de 5 para 18. Então vou trabalhar para aumentar esse giro do ativo. Então talvez valha a pena eu sacrificar um pouquinho essa minha margem aqui operacional e atrair mais clientes para aumentar esse giro. Tá joia? Então, justamente, feita essa planilha, é começar a mexer nos indicadores para ver quais próximas ações. Então, reduz um pouco a margem, dando uma promoção aqui, atraio mais clientes, tá certo? Aumentando o meu giro, aumenta o meu ROI, meus acionistas e todo mundo vai ficar contente. Então, aí, vejam que com essa decomposição, inclusive de 5 fatores, a gente consegue entender ainda mais o que se passa na empresa, sem ter que abrir cada um dos detalhes. Então, só de olhar isso, entendendo a dinâmica da empresa, a gente ganha muito para avaliar o negócio, tanto que tem que estar fora, mas também para quem está dentro, fazer a gestão das suas atividades. Muito bem, pessoal. Essa foi a forma de decomposição do POM de 5 passos. Fácil trabalhar com ela. Pratiquem, pega uma planilha, um site aí de relações com investidores, de alguma empresa que vocês gostem, está listado em bolsa, veja que precisa de poucas informações. E não olhe só um ano, olhe vários anos, porque aí você vai entendendo essa dinâmica. E só de olhar os indicadores, você começa, tem alguma coisa estranha aqui. Puxa, o que aconteceu? Aí e isso é uma coisa importante, uma análise dessa leva a mais perguntas do que respostas. E essas perguntas te fazem entender muito mais o que acontece na dinâmica do negócio, tá bom? Até mais!